E aí a gente entra no nosso conteúdo, né? Perguntas inteligentes eram respostas poderosas. Estratégia, entendendo o contexto e analisando o impacto do corte. Então, eu separei algumas perguntas aqui que eu acho interessante para que você faça e entenda se aquele corte, se aquele custo gasto é interessante se mexer, vai te dar o resultado que você está precisando. Então, faça essas perguntas. Esse custo afeta o quê? Principalmente quando você está mexendo ali nos gastos variáveis. Né? Então, está mexendo ali nos gastos variáveis, tem que entender muito bem esse custo afeta o quê? Onde que ele vai pegar? Qual o impacto dele na receita? Qual o impacto desse custo na minha receita? Pô, tem nenhum. Beleza, melhor ainda. Muito difícil, mas geralmente é gasto fixo. Então, não tem nenhum, eu consigo cortar aqui, eu consigo trocar isso aqui por um software e, de repente, eu vou pegar esse pessoal aqui que está aqui e vou botar para outro lugar, eu estou otimizando, estou reduzindo o gasto. Quanto representa esse custo em relação ao total da receita da empresa? Aqui é curioso, porque às vezes você tem um gasto ali aquele mês e aquilo pipoca, e geralmente pipoca no fluxo de caixa, que não é o local certo para você analisar custos e despesas. E geralmente pipoca no fluxo de caixa, e aí é uma despesa que de repente você fez no mês passado, fez há 2 meses e pipocou agora, que você fez parcelado, enfim. Você não pagou e agora está pagando, você deu um default porque não tinha dinheiro e agora está pagando, e aquilo pipoca no fluxo de caixa e aquilo assusta. Tá? Então, é preciso parar e entender quanto que representa realmente esse custo em relação à minha receita, porque às vezes é muito pequeno, o valor nominal do gasto, ele é grande, ele pode ser grande nominalmente, mas em relação à sua receita ele é muito baixo. Tem outros, né? Pior, se a gente fizer uma curva ABC de gastos, ele não vai ser o principal. Então, é preciso entender isso. Ou não, ou ele é muito significativo em relação à receita. Opa, esse gasto aqui, luz amarela nele, acende a luz aí, deixa eu controlar. Deixa eu olhar esse cara aqui no detalhe, vou lá na DRE. Lá na DRE, vou olhar esse cara no detalhe, o que está acontecendo. Aí a DRE me coloca isso, vou olhar para trás, vou entender como é que é a relação dele com a minha receita. Qual foi a evolução do histórico desse custo ao longo dos últimos meses? Né? Às vezes ele era bem pequenininho ali, aí estourou alguma coisa ali, encavalou 2 meses, aconteceu um reajuste. Deixa eu entender como que isso está relacionado no meu plano de contas, como isso está aparecendo ali na minha estrutura de gastos, antes de tomar uma decisão. Tá? Antes de tempestuosamente falar, corta esse gasto. Pô, que isso, que absurdo. Tá, legal, que absurdo. Pelo menos eu vi que está ali. Deixa eu entender o que está acontecendo. Pergunta para o seu financeiro, pergunta para o contador, ou se você tem um software com uma DRE gerencial, olha a sua DRE gerencial, como é que está isso aqui? Por que isso está desse jeito? Como é que isso vinha? Ah, não, pipocou. Beleza, tá sob controle. Qual é a proporção média disso nas outras empresas do mesmo segmento? Então, se eu for para uma folha de pagamento de um colégio, ele vai mais de 70%. Mas será que isso é legal numa loja? Né? Tem um gasto 70% com folha numa loja de sapato, por exemplo? Eu acho que não. E, por fim, quanto vai representar o corte no resultado final? Então, se eu mexer nesse corte, né, se eu cortar isso, se eu reduzir, o que isso vai representar? É aquilo que eu falei, às vezes para você não ter esforços necessários. Claro que você vai cortar, claro que você tem que... Ah, não vou deixar esse custo aí, vou deixar esse gasto aí. Não. Mas eu estou te falando, numa situação que você precisa... que a empresa precisa responder rápido, é interessante que você seja mais eficaz no seu corte, que você seja mais forte, que você entenda o resultado disso no final, do que vai acontecer, onde você vai agir primeiro. Eu vou atuar aqui, vou atuar aqui, vou atuar aqui, depois eu vou mexer nesse aqui, mas eu preciso agora mexer logo nesse aqui. Até porque, muitas vezes, esses gastos que você vai cortar que vão dar resultado são gastos que precisam de uma negociação, que precisam de uma decisão um pouco mais forte. Não é simplesmente virar uma chave e acabou o gasto sumiu. Você precisa, às vezes, renegociar com o fornecedor, com um funcionário, enfim, você precisa fazer uma mexida aí mais pesada. Então, precisa ser mais eficiente, mais eficaz nessa situação, entrar mais forte nisso, do que, às vezes, perder um tempo com um gasto que vai representar muito pouco. Marca ele lá, deixa ele lá no vermelhão, vai naqueles lá que vão te trazer mais resultado, e aí depois você volta ali e resolve esse cara.